quiser compartilhar a câmera, você manda para mim o PowerPoint e aí você só fala em cima. Agora, quem quiser também apresentar, daí da sua casa, pode apresentar, desde que, né, esteja, né, bem trajado, para não ter nenhuma surpresa, né? Beleza? Então pode ser Edmar, quinta-feira. Diga. aqui eu não entendi o que é para fazer. Tipo, o que você quer que eu escreva no meu trabalho? Porque grupos mafiosos, o que eu falo? O que isso tem a ver? Você tem. Deixa eu pegar aqui as orientações. Cadê? Deixa eu ver aqui. Painel. Terceira série. Cadê vocês da terceira série? Terceira série aqui. Hoje é o dia 8. Eu coloquei aqui para vocês temas do século XX. Deixa eu só abrir o documento aqui rapidinho. Porque se eu não tiver especificado informações, eu vou especificar para vocês. Tá abrindo aqui o documento ainda, tá? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Hoje, eu vou colocar para vocês especificamente o que vocês têm que colocar lá, tá? O que tem que ter na apresentação. E aí vocês, o pessoal que já fez pesquisa, aí dá uma comparada aí. Não é muita coisa, não. Eu vou colocar alguns detalhes só, e aí vocês vão ter que abordar esses tópicos. Beleza? Ok, obrigada. Então hoje eu vou especificar lá, eu vou colocar essa especificidade. Deixa eu só anotar aqui, senão eu perco o fio da meada. Cadê eu? Hoje são... Hoje são 10 de junho. Ó, passei. Então, vou colocar a terceira série. Mas só entra se a gente fizer, tipo, tem algum... É porque às vezes arquivo tipo específico, assim, que dá pra te enviar, ou pode fazer em sites diferentes, ou tem que ser tipo PowerPoint. Porque o meu é muito longo, eu tipo, tô tentando encaixar numa linha do tempo, só que eu não sei se vai aceitar pra enviar pra você. Porque o documento... Mas aí você vai... Não, com o Word, até 50 MB você consegue. O Word ou PowerPoint você consegue. Agora, se você quiser, por exemplo, sei lá, colocar no Prezi, não tem problema nenhum, não. Aí você só compartilha o link. Ou então, na hora, você apresenta. Beleza, eu já coloquei aqui a informação de que dos temas, beleza. Professor, Bem, então, rapidinho. Sim. É porque a Duda pediu para trocar comigo o tema, e aí eu concordei. Aí não sei se computou aí, mas só para lembrar mesmo. Tá, eu vou mudar isso lá também. Boa, Gabriel. Mudar. Gürkin. E Maria Eduarda. Pode deixar, que eu vou fazer essa mudança lá. Muito bem. Então é isso. Então aí, segunda-feira eu devo colocar lá pelo menos um vídeo do próximo presidente, que é o Deodoro da Fonseca. E aí devo colocar também atividade, porque hoje nós teríamos quer dizer, hoje não, amanhã nós teríamos também live, só que é feriado, graças a Deus, e aí então eu devo colocar um material a mais lá para vocês fazerem. E as apresentações a partir de quinta-feira. Eu vou colocar lá também nas especificações um material de autoavaliação, que vocês vão fazer as apresentações e vocês vão ter um formulário para se autoavaliarem. E aí depois vocês vão ter que mandar esse documento para mim, tá? Então é muito importante. Outra coisa que é muito importante, durante as apresentações, eu vou escolher alguém no final da apresentação, uma ou duas pessoas, para fazer uma avaliação da apresentação do colega. Então, durante as apresentações, é importante que vocês todos estejam prestando atenção, porque se vocês não tiverem, eu vou chamar e vai ficar um constrangimento. Tá? Então, todo mundo vai ter que interagir uns com os outros, porque esses conteúdos que serão apresentados,
eles são muito importantes mesmo para a gente compreender o século XX. Então, é para tomar nota, é para fazer pergunta, é para a gente ajudar o colega o máximo possível com as informações que a gente trouxer e com isso a gente aprender junto, tá? Então, é um momento de aprendizagem, não é um momento da gente ficar passivo, não, é um momento da gente participar, interagir, construir o conhecimento e aí depois, por isso que é importante a gente ter uma coisa de apresentação para a gente disponibilizar para todo mundo, para ter um material para consumir. Então, quando vocês forem estudar lá no final do ano, mais especificamente o conteúdo de história, vocês vão ter lá um material legal, bem feito, bem construído para estudar, tá? É um material mais sintético sobre aqueles temas. E esses temas, de vira e mexe, eles caem no vestibular, caem no Enem, então eles são muito importantes para a gente consumir. Então, é muito importante que vocês participem, estejam interagindo das apresentações dos colegas, tá? Não é apresentação... A pandemia está dando uma chance para a gente de justamente fazer determinados projetos educativos ou metodologias de aprendizagem muito mais dinâmicas, sem a gente ficar tão atrelado ou tão preocupado com a questão da pontuação. Afinal de contas, vocês estão na terceira série, vocês vão precisar desses conteúdos todos, né, para o final do ano. Mas a gente está menos preocupado com ponto agora e mais preocupado com o conteúdo. Isso é maravilhoso, né? Que é isso que deveria ser, no final das contas, sempre, né? A gente preocupado com o conteúdo, com a aprendizagem, e não só com as habilidades, né? E não só com o ponto. Moçada, é o seguinte, eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui com vocês. Tem mais alguma pergunta sobre trabalho? Alguma angústia? Se não tiver, bola para frente. Não é isso que eu quero mostrar isso aqui. Bem, se eu não estiver enganado, eu acho que eu parei nesse slide aqui sobre a República Velha. Eu acho que só falei disso, porque eu acabei conversando sobre outras coisas, acabou que a gente não foi para frente. É muito importante que vocês compreendam que nesse momento, primeiro momento da República, não se sabia exatamente o que seria feito. Portanto, existiam vários projetos viáveis, mas o projeto que foi vencedor foi um projeto mais moderado, moderado politicamente, economicamente e socialmente. Por quê? Porque não se mudou a estrutura econômica do país de forma alguma. E por que não se mudou? Porque quem mandava no país nesse momento era a oligarquia cafeeira. Em termos econômicos, o café era o produto mais importante e esses fazendeiros, eles davam muito pitaco na organização política do país. Tanto é que é justamente a dificuldade do Deodoro da Fonseca em conversar com essa elite econômica fez com que o Deodoro fosse forçado a abdicar. Ele acabou renunciando no final das contas. Então a elite econômica e a elite política não se batiam, não se entendiam, e aí a elite econômica acabou tendo que... quer dizer, a elite política acabou, nesse primeiro momento aqui, acabou tendo que se adaptar. Então o Deodoro não deu conta de se adaptar às demandas da economia, e aí no final das contas o Floriano Peixoto, ele acabou enquadrando a galera, porque ele era muito mais ditatorial, ele era chamado de Marechal de Ferro, e aí ele acabou enquadrando a galera. O Marechal, o Deodoro da Fonseca não deu conta de fazer isso, o Floriano deu. Bem, então venceu o projeto moderado, a preservação da estrutura social, da estrutura econômica do país, e politicamente houve uma grande mudança, porque o país se tornou uma república. Houve influências da ala positivista, tanto é que os símbolos para legitimar a república foram símbolos positivistas, como, por exemplo, a nossa bandeira, né? Ordem e progresso é um lema positivista. Então, eles colocam isso na bandeira para justamente fazer o povo acreditar que era preciso organizar o país racionalmente para fazê-lo progredir. Enfim, e aí no final das contas, portanto, eles fazem uma adaptação da bandeira do Império. A bandeira do Império era praticamente aquilo aqui, a única diferença, uma das poucas diferenças que existem, é justamente o globo que está ali no meio, e antes a bandeira do Império tinha o brasão
da família imperial brasileira. Então, ele substitui uma coisa pela outra, mas mantém lá o amarelo e mantém o verde. Bem, então, portanto, a República do Brasil nasce influenciada por ideias positivistas. Bem, onde as ideias positivistas também ganharam bastante campo? Nos Estados Unidos. O exemplo da República Norte-Americana vai influenciar bastante a República Brasileira. Tanto é que o primeiro nome oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E por que se chamava Estados Unidos do Brasil? Por causa de um princípio federalismo, não era esse slide que eu queria mostrar, mas enfim, do federalismo. O federalismo pressupõe a existência de comunidades políticas autônomas, unidades administrativas autônomas. Isso é o federalismo. O federalismo, ele pressupõe a união de unidades federais autônomas para defender ou discutir temas comuns. O Brasil é uma república, é um sistema político conjunto, federal, que engloba unidades federais, unidades autônomas federais. Então, isso que é o nosso federalismo. E o que significa isso na prática? Significa que cada estado, cada unidade federativa tem uma Constituição própria, tem sua Assembleia Legislativa própria, tem uma autonomia para cobrar imposto, para aplicar a justiça, tem uma polícia militar própria. Essa organização política que nós temos no Brasil até hoje foi inspirada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se chamam assim porque são unidades federativas que se uniram. E aí eles chamavam aquele território de América, achavam que aquilo ali era o exemplo maior da América, então eles chamavam Estados Unidos da América. E aqui o Brasil se tornou Estados Unidos do Brasil. E esse nome foi preservado por muito tempo. Acredito que ele tenha sido mudado ou na época do Getúlio ou na época da ditadura militar. Vou verificar mais detalhadamente essa informação. Mas foi na época de uma ditadura, em que o nome foi mudado e passou para a República Federativa do Brasil. Pressupondo a questão do federalismo. O federalismo, de novo, é a organização política que pressupõe a autonomia de suas unidades federativas. Tá? Então, existe um poder centralizado, um poder de interesse comum para toda a nação, mas existe também uma autonomia de cada estado, tá? Que neste momento era tão autônomo, mas tão autônomo que cada governador não era chamado de governador, era chamado de presidente. Então, tal como existiam os presidentes das províncias, agora tem um presidente do estado. Então, o presidente do estado, ele governa aquele estado. Como o Brasil também tem dimensões continentais, acaba que, no final das contas, é como se fossem vários pequenos países dentro de um grande império, sabe? Bem, o primeiro presidente, vou falar bem rapidamente aqui, porque eu já expliquei isso mais detalhadamente lá no vídeo. O primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca. Então, teve duas etapas do governo de Deodoro da Fonseca. O primeiro como governo provisório e o segundo como governo constitucional. O período em que o Deodoro da Fonseca fica no governo e o período em que o Floriano Peixoto fica no governo é também chamado de República da Espada, porque o símbolo dos militares do exército brasileiro naquele momento era espada. Então, como os nossos dois primeiros presidentes eram marechais, então nós chamamos de República da Espada. Tivemos outro marechal depois, mas foi chamado de República da Espada. E a República da Espada vai de 1889 a 1894. E por que vai até esse período? Porque é o seguinte, entre 1889 a 1891, o Deodoro da Fonseca governa de forma provisória. Assim que a Constituição é promulgada, então vem um governo constitucional que dura bem pouquinho, vai até ali novembro de 1891. E aí a Constituição previa que se o presidente renunciasse, deveria haver novas eleições. Como o Floriano Peixoto se recusou a se submeter a novas eleições, então ele governou de forma ilegal. O governo do Floriano Peixoto, de 1891, ele cumpriu o mandato do Deodoro da Fonseca, mas de uma forma ilegal, porque a Constituição previa novas eleições. E ele não chamou essas novas eleições. Obviamente que houve reação contra o Floriano Peixoto, mas ele não estava nem aí. Ele foi para frente, enfim.
Mas as medidas políticas e econômicas do Floriano Peixoto deram mais certas do que as medidas tomadas por Deodoro da Fonseca. Bem, então o Deodoro da Fonseca ele governou mais tempo como governo provisório do que como governo constitucional. Quando a Constituição foi aprovada, ele ficou pouco tempo, depois ele acabou renunciando devido à chamada primeira revolta da Armada. A revolta da Armada aconteceu devido ao fechamento do Congresso. O Marechal Deodoro da Fonseca mandou fechar o Congresso devido à oposição contra o seu governo, e aí militares se rebelaram, pegaram navios e ameaçaram bombardear o Rio. Como Deodoro da Fonseca não queria derramamento de sangue, ele acabou renunciando e indo para casa. O plano de governo do Deodoro da Fonseca foi feito pela Marina Rui Barbosa. Pelo Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele é tataravô, trisavô da Marina Rui Barbosa, aquela atriz global lá, né? Enfim. E quando foi engraçado, porque quando a Marina Rui Barbosa foi ao Faustão, o Faustão perguntou: e aí, Marina, o que você acha do seu tio e tal? Ela: foi uma personagem muito importante da história do Brasil. Mas aí o Faustão: e aí, o que aconteceu? Foi uma personagem muito importante da história do Brasil, não sabe nada sobre o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, tadinho, ele tentou ser presidente várias vezes no Brasil e nunca conseguiu. Mas foi um jurista muito importante, positivamente e negativamente também, viu? Tinha um projeto político para o país muito conservador. Bem, o Rui Barbosa fez o nosso primeiro plano econômico republicano, e esse plano econômico ficou conhecido como encilhamento, que baseava-se basicamente no seguinte: produzir papel moeda para financiar crédito, para disponibilizar crédito, e esse crédito seria utilizado para investimento nas indústrias. O problema todo é o seguinte: quando você tem uma situação de crise econômica, se você produz bastante dinheiro, o efeito colateral disso é a inflação, porque você aumenta a demanda, aumenta a demanda, aumenta a procura, né? A demanda procura, e não tem oferta suficiente. O crédito estava muito fácil, todo mundo tendo acesso ao crédito, você não tem produto para vender para todo mundo, e aí o produto aumenta bastante. E aí, então, foi um efeito colateral terrível, a situação se agravou, a situação econômica se agravou, e não resolveu o problema financeiro e econômico do país, porque ele queria modernizar o país economicamente. Além da desastrosa decisão de produzir papel moeda, havia um outro problema, que era a resistência dos cafeicultores. Os cafeicultores não aceitavam a rivalidade com outra atividade econômica. Os cafeicultores nunca aceitaram a implementação de atividades concorrentes, como, por exemplo, a industrialização. Tiveram que esperar muito tempo. Os cafeicultores tinham muita influência política, então faziam muita pressão sobre os presidentes para não investirem eventualmente as reservas do país para atividades industriais, porque eles queriam receber tudo. Os cafeicultores eram muito glutões em termos de investimento e de dinheiro. Bem, as consequências do plano econômico lá do Rui Barbosa, justamente a especulação financeira, aumento da inflação, aumento do desemprego, e aí a situação ficou muito complicada. Isso só foi resolvido no governo do Campos Salles, que o Campos Salles foi o 4º presidente do Brasil. Ele subiu ao poder em 1898. Bem, a Constituição de 91, nesse momento, a Constituição que prevaleceu durante toda a Primeira República, ela estabelecia uma forma muito peculiar de votos. O voto era para todo mundo, desde que fossem homens, maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, eles acabaram com porque o voto antes, o censitário, dependia de um valor econômico para você votar. Agora, não dependia mais desse valor, a pessoa tinha que ser alfabetizada. E aí, por causa disso, o que acontecia? Aí todo mundo falando: todo mundo então é alfabetizado, pode votar. Então, é mais democrático. Na verdade, não, porque grande parte da população era analfabeta. Então, basicamente, os mesmos grupos representados por aqueles que podiam votar no Império
permaneceram e continuaram tomando decisões que os privilegiavam. Portanto, a República também é chamada de oligárquica porque é governo de poucos. Poucas pessoas podiam participar do processo político, poucas pessoas podiam participar dos processos de representatividade política. E aí, no final das contas, então, o governo continuou mandando, o governo republicano continuou alijando, continuou excluindo as massas populares. E isso é um grande problema para a gente até hoje, moçada. Não se iludam que o problema do racismo, da discriminação, da discriminação social e racial, e também dos problemas relacionados à discrepância social entre pobres e ricos no Brasil é uma coisa de agora. Não, ela vem desde aí. E por quê? Porque não foi feito nenhum projeto econômico, político e social para incluir as grandes massas. Obviamente, as grandes massas reagiram de forma muito violenta, inclusive. Mas o governo contra-reagiu, no final das contas, com uma violência absurda contra os grupos menos privilegiados. Então, portanto, ali naquele momento da Constituição de 1891, o início da República, houve a chance de se fazer justiça histórica, de incluir a população mais pobre. Mas a opção do governo nesse momento foi ignorar completamente a população mais pobre. A população mais pobre, negros, pardos. E isso teve, portanto, uma grave consequência da gente ter, ao longo da história da República, a ausência de projetos para incluir essa massa. Então, historicamente, os negros, os afro-americanos e os seus descendentes nunca encontraram espaço, representatividade, nunca tiveram políticas próprias, políticas que os incluíssem em termos de emprego, em termos de formação intelectual e por aí vai. Então, eles sempre foram marginalizados. Agora, quando você está à margem, você está sujeito a todas as vicissitudes da marginalidade, entende? Então, é assim, ao longo da história da República do Brasil, pouquíssimas foram as políticas públicas para incluir a população mais pobre, tá? Então, fundamentalmente, a política republicana é uma política aristocrática. É claro que não existe mais nobreza, mas as famílias tradicionais se perpetuaram no Brasil por muito tempo, por muitas gerações. Então, eventualmente, como a gente está numa sociedade capitalista, eventualmente há mudança de patamar social, pessoas que mudam de classe social. Mas, historicamente, quem estava no poder antes continuou se mantendo no poder político e econômico, tá? Uma coisa importante que a Constituição de 1891 prevê também, que é muito importante, é a separação do Estado e da Igreja. O Edmar não era assim? Não. Existia um regime político-religioso no Brasil, durante todo o Império, que se chamava padroado. O padroado significa que a Igreja é uma espécie de sucursal do Estado. Isso significa dizer, portanto, que os padres eram funcionários públicos. Isso significa dizer também que as pessoas pagavam impostos e uma parte do dinheiro do Estado ia para a Igreja Católica. E os padres também, mas isso é mais teórico, os padres e bispos faziam interferências políticas também, teoricamente. Na prática era meio complicado isso, porque o imperador que no final das contas decidia tudo. Mas com a Constituição de 1891, acaba o padroado, o regime do padroado, e aí então o Estado se torna laico. O Estado brasileiro é laico. Todas as constituições republicanas prevê a laicidade do Estado brasileiro. E o que isso significa? Significa que nós não deveríamos ter nenhuma representatividade religiosa nas nossas instituições. Edmar, mas já fui a um tribunal que eu vi lá um crucifixo. Como grande parte da população brasileira é cristã, então os símbolos cristãos culturalmente são aceitos, como nas instituições públicas. Entretanto, se a gente permite, por exemplo, a existência do símbolo cristão, a gente deveria permitir também, na prática, a existência de símbolos de outras religiões. Aí que é um problema, porque algumas religiões, elas são discriminadas também.
E aí, por isso que o Estado tem que ser laico, e tem que ser laico em todas as esferas, em todos os seus, em todas as suas instituições. Porque senão, se você abre, você tem que abrir para todas. E se você não abre para todos, você está confessando de que esse Estado ele é segregacionista, ele persegue religiões, ele é intolerante. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente deveria estar mais, enfim, né, atento a isso, né? Enfim, nesse momento, o primeiro momento, a Primeira República, eu já anunciei, já dei spoiler sobre isso, a gente chama essa república de república oligárquica justamente devido ao fato de que poucas as pessoas, oligarquia significa governo de poucos, né? Então, a oligarquia, que também geralmente é chamada de república aristocrática, porque a aristocracia significa governo dos melhores, e a oligarquia é governo de poucos. E eles se confundiam, né? Eles se rogavam a prerrogativa de que eles eram os melhores porque eram mais ricos, que eram mais influentes e ganharam, né, se sustentaram no poder. Bem, dentro dessa Primeira República, ou República Oligárquica, a gente viu o predomínio dos coronéis. Os coronéis como figuras políticas mais importantes, mais influentes. Quem eram esses coronéis? Esses coronéis eram pessoas com poder econômico muito grande e faziam muitas influências nas decisões políticas, não só em termos nacionais, mas em termos locais. Cada coronel tinha uma área ali, uma área de influência. Essa área de influência era conhecida também como curral eleitoral. Como um coronel era um fazendeiro, então, e curral é o seguinte, curral é onde você prende o gado, né? Então, dentro daquele curral ali que você que manda. Então, como o gado está preso, então você que manda naquilo ali tudo. Então, o coronel, ele tinha uma prática de influência, seja por meios culturais, por meios de violência, sobre o seu gado. Então, em termos culturais, o que acontecia? Como o coronel, ele tinha muito poder, as pessoas tinham uma relação com o coronel muito submissa. Então, o coronel era uma figura quase intocável, uma figura quase sacrossanta. Bem, em termos violentos, que é o seguinte, se surgisse qualquer ruído que questionasse a autoridade do coronel, o coronel vinha e reprimia, porque o coronel tinha ali os capangas. Então, esses capangas atuavam para evitar qualquer tipo de revolta contra ele. E tudo se resolvia na bala. Existia já o poder constituído, existiam as forças repressivas do Estado, mas eram pouco eficazes. A presença do Estado em todos os cantos do Brasil, o Brasil é um país enorme, com dimensões continentais. Então, portanto, quem mandava na bagaça, no final das contas, era um coronel. O coronel mandava em tudo, tinha ali uma cidade, e essa é uma tradição que existe até hoje. Se você for às cidades pequenas, em todo o canto do país, você vai encontrar ali 2 a 3 famílias que são bastante influentes. É claro que hoje, como nós vivemos num sistema democrático, essas relações, esses domínios são mais fluidos. Eles não se dão de forma absoluta. Existem formas de resistência a esse poder, as pessoas acabam se dinamizando, acabam encontrando formas de ocupação da política. Mas em muitos lugares ainda a influência desses coronéis ainda pode se ver, podem ser notadas, né? A influência pode ser notada. Bem, uma forma para se garantir que o candidato do coronel, ou ele mesmo, ou um candidato seu, geralmente um filho, um parente, um apadrinhado dele, uma forma para se garantir o poder, a permanência do poder do coronel é justamente o voto de cabresto. O cabresto, vocês sabem, vocês já ouviram falar disso, vocês tiveram aula lá no 9º ano sobre isso, mas o cabresto era a forma de você conduzir lá o cavalo, né? Você evitar que o cavalo veja, enfim. O voto de cabresto, portanto, se dava no estabelecimento de que aquela pessoa que podia votar, ela tinha que votar no candidato que o coronel escolhia. E como o voto era declarado, ele era aberto, então a pessoa ficava vigiada, porque quem não votasse no candidato coronel apanhava. É claro que ninguém tinha coragem, porque a pessoa via ali o capanga do coronel, a pessoa votava no candidato coronel sem nenhum problema. Bem,
houve momentos em que o poder do coronel era tão grande, mas tão grande, que ele tretava com o presidente da República. Às vezes o presidente da República queria fazer alguma coisa, os coronéis não concordavam, se rebelavam, evitavam, enfim. Para evitar esse tipo de problema, o Campos Salles, que foi um dos presidentes, ele estabelece um acordo, ele faz um acordo com os governadores. Esse acordo consistia no mais ou menos o seguinte: os governadores apoiariam as decisões presidenciais e o presidente iria tomar medidas para que aquele governador se perpetuasse no poder, fosse beneficiado com as políticas federais. Então, é uma troca de favores. É o toma lá e dá cá. É uma das versões do toma lá e dá cá, né? Toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Que, né, é bastante criticado atualmente. Mas a política dos governadores foi um acordo entre o presidente da República e os governadores, para que eles se perpetuassem no poder. E dentro dessa política dos governadores, surgiu a política do café com leite. A política do café com leite não é tão leite assim, não, tá? É mais café do que leite. E outra coisa, e devido a muitas tretas, muitas reações de outras oligarquias, acabou que São Paulo e Minas foram as oligarquias mais influentes, mas outras oligarquias também se fizeram ser ouvidas, né? As oligarquias do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco também foram bem atuantes nesse momento. Então, a política do café... E outra coisa muito importante, houve muito mais presidentes de São Paulo do que de Minas. Enfim, então foi muito mais café do que leite. De qualquer modo, a gente designa a política do café com leite naquele período em que políticos mineiros e paulistas se revezavam na presidência da República. Por quê? Porque eram as oligarquias mais influentes que existiam e eles entravam nesse acordo e acabavam cooptando outras oligarquias também para o seu projeto. Bem, nesse momento... Então, assim, a gente falou dos aspectos políticos e sociais, tá? Nesse momento aqui da Primeira República. Uma questão muito importante também... Deixa eu tomar o meu café aqui. Não, tem ainda o restinho. Vou tomar um café em homenagem a essa imagem que está aparecendo aí na tela de vocês, que é o café derramando quentinho. Ou vontade de tomar da tela. O meu já não está tão quente assim mais não. Perceba o seguinte, nessa tabela que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí esse gráfico, essa imagem aqui, com a produção, a extração, a exportação do café, em termos de porcentagem. Então, o Brasil, sei lá, exportava outras coisas. Mas a participação do café aqui, em 1895, 68% da exportação do café, a exportação do Brasil era de café. Aí perdi um pouco a importância no início do século XX, ali em 1905, 1915. 1915 já estava afetado pela guerra. Então, em 1915, por exemplo, 47%, porque 53% incluía produtos também de commodities, por exemplo, como a borracha, enfim, algodão e por aí vai. Mas, nesse momento, há uma profusão de produtos industrializados. A Primeira Guerra Mundial impactou na industrialização do Brasil. Só que em 1925, o café subiu de novo por causa de políticas econômicas feitas, ou políticas de valorização do café. Então, ali em 1920, e é tão nefasta a influência das oligarquias cafeicultoras, para que o café retomasse o protagonismo, que quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil se vê quebrado também, porque o Brasil dependia muito do café. Estou falando café. O Brasil dependia tanto do café que quando quebra a Bolsa de Nova York, os países europeus e os Estados Unidos param de comprar o café e a economia do Brasil quebra simplesmente. E aí, então, o Getúlio Vargas vai subir o poder em 1930 e vai investir pesado na indústria. Bem, nós tivemos uma crise de superprodução em vários momentos. Nós tivemos crises de superprodução em vários momentos, no final do século XIX e também ali em 1929. Quem vai tentar resolver um pouco o problema, porque para resolver o problema da produção do café, olha o que o governo fez diversas vezes. O governo comprou o café dos produtores
como ele não tinha para quem vender, ele queimava o café. Ou seja, o Estado brasileiro contraía dívida no exterior. Gente, olha que absurdo, olha que absurdo. O Estado brasileiro, percebendo que grande parte da população brasileira dependia da economia cafeicultora, ou porque trabalhava na lavoura, ou porque trabalhava em atividades subsidiárias da produção do café, quando o governo percebe isso, o que o governo faz? Ao invés de investir na dinamização da economia, o governo pega dinheiro emprestado no exterior, com credores internacionais, pega essa grana e compra o café dos cafeicultores. O que isso significa? Significa que, no final das contas, os cafeicultores ficam cada vez mais ricos e, no final das contas, o Estado brasileiro fica cada vez mais endividado. Então, por muito tempo, a elite econômica, durante a Primeira República, e também por isso que se chama a República Oligárquica, porque tantos cafeicultores influenciam nas decisões políticas, como também eles acabam sequestrando o Estado para os seus interesses econômicos. Então, o Estado está completamente dependente, completamente não, mas está com grande dependência das vontades e dos desejos dos produtores de café. E isso aconteceu particularmente no Convênio de Taubaté, quando as oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se juntam na cidade de Taubaté, em São Paulo, e chamam o presidente. O presidente na época era o Hermes da Fonseca, chama o Hermes da Fonseca e falou assim: Hermes da Fonseca, seguinte, você vai fazer um empréstimo e você vai comprar o nosso café. Aí o Hermes da Fonseca, que não queria mais problema, que já estava no finalzinho do governo dele, falou: tudo bem, mas quem vai pagar a dívida, quem vai comprar o café dos cafeicultores vai ser o Afonso Pena, vai ser o presidente depois. E aí, no final das contas, o Estado ele se endivida demais, e pior, os cafeicultores poderiam pegar essa grana que o Estado gastou com eles, poderiam investir em obras sociais ou na melhoria das condições sociais do trabalho. Não, eles só aumentam o fosso social. Os cafeicultores se enriquecem bastante e a população mais pobre fica ali à deriva, fica ali sem resolver os seus problemas. A população, que a grande parte tinha acabado de sair da escravidão, não tem políticas próprias e está ali na miséria, na pobreza enorme e tal. Gente, esse café caindo nessa xícara aqui está me dando tanta... e parece que... Não, eu pensei que era barra de chocolate que estava debaixo do café ali, mas não é não. Bem, então, no final das contas, a República Brasileira, ela nasce, economicamente falando, para beneficiar uma pequena camada social em detrimento de grande parte da população. E tem uma coisa pior. Neste momento, os cafeicultores e o governo também acabam estimulando a maciça migração de europeus para o Brasil. Por quê? Para embranquecer a população brasileira. É uma política oficial do Estado, o branqueamento da população. Porque desde o finalzinho, desde sempre, né, mas especificamente, a compreensão do Estado brasileiro é de que o negro, de que o pobre por natureza, criminoso. Existem vários documentos, e a gente vai analisar alguns, existem vários documentos com decisões políticas de criminalização do pobre, vários documentos. Então, só porque o cara é pobre, ele já é suspeito. Só porque ele é pobre, só porque ele mora numa casa simples, ele é suspeito. E isso se reproduziu culturalmente até os dias de hoje. Então, a atitude geralmente que o Estado, muitas atitudes que o Estado toma em relação à população mais pobre, predominantemente negra, é uma atitude de violência. O Estado é pouco atuante nos bairros pobres, nas comunidades pobres, e acaba legitimando uma visão de que o pobre é, por natureza, criminoso, tá? Porque aí tem uma fala de que, porque se você pegar as estatísticas, os pobres são aqueles que mais cometem crime. Porque justamente tem por detrás disso, tem uma ideologia de que o pobre é naturalmente propenso à criminalidade.
Então, isso é muito perigoso. Isso foi legitimado por meio de políticas, por meio de decisões governamentais. Bem, ao mesmo tempo, e aí foi um grande tiro no pé, ao mesmo tempo que o Brasil dependia bastante do café, né, e das atividades relacionadas ao café, a borracha teve um período ali no início do século XX que também de grande prosperidade. Percebam que é o seguinte, a borracha está representado por essa linha azul aqui, ó. O ano de ápice aqui é 1910 e que coincide justamente com o período em que a pauta de exportação do café, quer dizer, a participação da exportação de café diminui. E um dos produtos que tomou o protagonismo, que tentou tomar o protagonismo na exportação do café foi a borracha. Por quê? Porque nesse momento aqui a indústria automobilística está crescendo bastante e aí precisava ali justamente da borracha como matéria-prima. Só que foi declinando aos poucos, então um forte declínio já em 1911 da produção de borracha. Por quê? Porque muitos países estrangeiros começaram a plantar a seringueira em outros locais e pararam de comprar do Brasil. Então, o Brasil tem principalmente a região amazônica, tem uma grande prosperidade ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, mas aí depois cai drasticamente e aí um grande empobrecimento da população amazônica. Que se dá até hoje, né? Manaus é uma cidade muito rica, muito, né, grande, é uma cidade cosmopolita, mas tem muita gente pobre. O IDH de Manaus é muito ruim, né? Muito baixo. Bem, e nesse momento também, por causa da atividade de exploração da borracha, é que a gente compra o Acre. O Acre foi adquirido em 1903 pelo Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, ele foi lá negociar, porque no finalzinho do século XIX, quando começou a indústria automobilística, muitos brasileiros procurando tentar salvar a situação econômica e social deles, eles vão até a região, essa região do Acre pertencia à Bolívia, era uma parte aqui da Bolívia, vocês podem ver aqui, ó, era aqui da Bolívia, e aí o Brasil comprou esse território da Bolívia. Até hoje, os bolivianos acham que o Brasil comprou de graça. Mas estava tendo muito conflito, estava tendo muita briga, muita treta entre os brasileiros e os bolivianos. Por isso que o Barão do Rio Branco, que dá nome hoje à instituição que forma os nossos chanceleres, os nossos diplomatas, então, devido justamente à capacidade diplomática bem importante, ou bem sofisticada, ou bem habilidosa do Barão do Rio Branco, então ele comprou o Acre em 1903. Fizeram um acordo lá no Rio de Janeiro e aí compraram. Bem, obviamente que todas essas coisas que eu havia dito antes, em relação à exclusão das massas populares, vai resultar em revoltas. Nós temos várias revoltas que acontecem nesse momento, só para delinear algumas, não dá para a gente abordar todas, mas contem comigo as revoltas. Acontece em 1891, depois 1894, a Revolta da Armada, primeira e segunda Revolta da Armada. Entre 1893 a 1895 acontece a Revolução Federalista, que foi uma revolução sangrenta. Em 1897 acontece a Guerra de Canudos. Em 1904 acontece a Revolta da Vacina. Em 1910 acontece a Revolta da Chibata. Em 1912 acontece a Guerra do Contestado. No finalzinho, desde o finalzinho do século XIX até 1917 acontecem várias greves gerais, mas a maior delas foi a de 1917. Em 1922 acontece a Semana da Arte Moderna, que foi um movimento revolucionário cultural. Em 1923, 1924 acontece revoltas tenentistas, que vão tentar mudar o país, até que culminam com a Revolução de 1930. Então, durante a República Velha, acontecem várias revoltas, e tem muito mais, mas essas são as principais,
essas revoltas demonstram a insatisfação da população mais pobre em relação às políticas públicas. Essa foto aqui é uma foto dos moradores que restaram de Canudos. Canudos, no tempo áureo, ali volta de 1896, início de 1897, chegou a ter 30 mil pessoas, 25, 30 mil pessoas. E eles foram massacrados pelo Estado brasileiro. Nesse momento, quem estava no governo era já o Prudente de Moraes. E aí, então, a população ela é massacrada. Foi uma chacina que se fez. Morreram quase 30 mil pessoas foram assassinadas na campanha de Canudos. E a Guerra de Canudos, eu vou falar disso mais na próxima aula, porque eu vou entrar um pouco mais detalhadamente assim, por que aconteceram as revoltas, mas a Guerra de Canudos foi uma guerra emblemática da população mais pobre contra o governo, porque o líder dela, né, foi o Antônio Conselheiro, ele não aceitava a república, porque achava que a república era um sistema demoníaco, e esperava que o Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, iria voltar numa carruagem de fogo, iria redimir toda a população. Bem, e aí tem mais detalhes e depois eu conto. Mas percebam que aqui tem uma foto de uma criança desnutrida. A população começou a passar fome por causa da atitude bastante sanguinária do Estado brasileiro. E a Guerra de Canudos é o evento histórico, é o fato histórico que me fez estudar história. Se eu estudo, se hoje eu me interessei, quando eu comecei a me interessar pela história, é porque eu fiquei fascinado pela Guerra de Canudos. É um dos movimentos que eu mais gosto de estudar. Bem, tá. Faltando só um pedacinho, então, para a aula, para os slides terminarem. Eu vou insistir ainda, na quinta-feira eu vou falar mais desse assunto, vou falar mais das revoltas, e aí a gente termina essa primeira república, tá? Se tiver mais alguma coisa, eu devo acrescentar mais alguma informação, a gente vai ter, então, a finalização dessa aula. Teremos atividades, tanto na postagem da segunda-feira, quanto nas questões complementares de Enem. Eu vou colocar lá a lista com seus respectivos gabaritos, e vou colocar atividades também na pasta lá da segunda-feira. E hoje eu vou publicar para vocês as especificidades do projeto, que a gente vai começar a apresentar a partir da quinta-feira da semana que vem. Entendido? Moçada, eu falei mais do que pobre na chuva. Vocês entenderam? Tá tranquilo demais. Tudo tranquilo? Vocês entenderam? Tem alguma questão, alguma dúvida? Não, né? Ô, Beatriz, não fala isso que eu fico com... eu passei, desde do 8º ano, que a minha vontade era conquistar o seu coração, Beatriz. E aí, quando você diz uma coisa dessa, meu coração se derrete. Então, tá bom, gente. Meninos lindos, então, fiquem bem, façam as pesquisas, e a gente se encontra por aí, viu? Lindos, maravilhosos. Gabriel, beijos no coração de vocês. Tchau, Rafa. Beijos, Edmar. Até mais. Tchau, Edmar. Obrigada. Tchau, Edmar. Obrigado. Tchau.